A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com minutos de fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a tua casa, que todos estejam cobertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, blindados, revestidos com a graça e o poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, quero estar falando aqui, começar a ter um estudo, né? Nós falamos tanto da fé, falamos da presença de Deus, né? Das bênçãos do Senhor, né? Da cidade santa aí. Mas eu quero estar dizendo agora, ministrando aqui para todos nós sobre a importância de permanecer na palavra do Senhor, a importância de invocar o nome do Senhor, de esperar a vinda de Cristo, crendo nele, mantendo essa fé, a fé firme e verdadeira, uma fé acesa no Senhor, esperando nele. Nós sabemos que nós já estamos aí encaminhando para os últimos tempos, né? Então eu quero passar esse estudo e gostaria de convidar todos os ouvintes do Minutos de Fé a participar comigo nesses estudos sobre os últimos dias da história humana. Vamos meditar, vamos refletir. Eu sei que será um tempo para reflexão em nossa vida, para ver como está o nosso tempo com Deus, como está a nossa fé com o Senhor, como está a nossa crença. Será um tempo de reflexão, de meditação. Então, eu quero que você aí me acompanhe nesses estudos. E não esqueça, compartilhe também com outras pessoas, tá? Compartilhe esses áudios, compartilhe esses vídeos com as pessoas, para que outros também venham se juntar conosco e estarem juntos aí meditando e se edificando na palavra do Senhor. Assista os vídeos até o final. Deixe o Espírito Santo lhe instruir, deixe o Espírito Santo ministrar na tua vida e te capacitar, te encher com a presença do Espírito Santo, te encher com a sabedoria e com a graça. Que o amado Espírito Santo venha te convencer dos erros, mas também te trazer um coração quebrantado e arrependido, para que haja conversão e transformação na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, deixe a sua curtida aí nos nossos vídeos. Isso vai ajudar para que o canal também indique esses vídeos para outras pessoas, tá? Quanto mais pessoas estiverem aí curtindo os vídeos, assistindo os vídeos até o final, esses vídeos nossos serão aí recomendados para outras pessoas. E assim nós estaremos fazendo o ID do Senhor, né? Levando a palavra do Senhor aos quatro cantos deste mundo. Sei que tem muitos lugares ainda que os vídeos não chegaram. E vamos ajudar aí, amados, para que venha chegar aos quatro cantos deste mundo, tá? Que Deus o abençoe a cada um e que Deus os recompense em nome do Senhor Jesus. Estejam aí também todos em oração e intercessão por este ministério, tá? Que Deus venha estar abençoando em nome do Senhor Jesus e que Deus venha derramar graça e sabedoria sobre a minha vida, trazendo instrução e revelação da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, para compartilhar com toda a amada igreja. Amém? Amados, nós sabemos aí que estamos todos sendo preparados, porque nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo e a noiva de Cristo está se preparando para se tornar a esposa. Então nós estamos aí se preparando então para a vinda do Cristo, a vinda do noivo. E nós sabemos que está perto. Esse tempo está perto. A vinda do Senhor está mais próxima do que podemos imaginar. Sabendo que para o Senhor 1 ano 1000 anos são um dia e um dia são 1000 anos. Então o Senhor, Ele não tarda. O Senhor, Ele vem no tempo certo. Nós é que às vezes queremos aí apressar o tempo de Deus. Mas
tudo tem o seu tempo, né? Para que nós vamos apressar o tempo do Senhor? Se o tempo do Senhor, como nós já aprendemos aqui, é só trevas, só dificuldades, só assim o Senhor virá. E tudo é necessário para que se cumpra aquilo que foi proposto. Então, há um propósito de todas as coisas e esse propósito tem que se cumprir. E todas as coisas cooperam para isso, tá? Então, nós sabemos que está aí as portas da vinda do nosso Senhor e que nós estamos nos preparando para isso, né? Mas nós sabemos também que estamos nos últimos dias dessa preparação. Isso mesmo, nós estamos nos últimos tempos da preparação da noiva de Cristo. E nós podemos ver isso por alguns sinais que estão acontecendo, alguns sinais que o Senhor nos disse, alguns sinais onde o Senhor nos diz: preste atenção nos sinais. E nós precisamos prestar atenção nos sinais que estão a acontecer pelo mundo todo, tá? E um desses sinais nós vamos encontrar no livro de Mateus, no capítulo 24. Anote aí, para que depois você faça comparação na tua Bíblia, tá? O nosso canal é um canal de estudo, é um canal de edificação. Então, nós citamos muitos versos, citamos alguns livros da Bíblia. Então, anote. Você pode ouvir a hora que você tiver tempo, mas retorne a ouvir novamente. Faça o seu devocional com o Senhor, pega o teu caderninho de anotação, a tua Bíblia e estude e deixe que o Espírito Santo lhe traga mais revelações, tá? Porque o Senhor é a boa nova e Ele traz revelação e a palavra se renova a cada dia, a cada momento que você estuda a palavra. Amém? Então anote aí. Mateus 24, verso 4 e o verso 5, verso 10, o verso 11 e também o 24. Certo? O segundo Pedro, o outro livro é 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E também o capítulo 3, o verso 3 e o 4. Amém? Então, um dos sinais, amados, é o aumento dos falsos profetas e também da transigência religiosa dentro da igreja. O que seria essa transigência? O que significa isso? Transigência são as pessoas que são complacentes. É aquele que cede às vontades ou às exigências de outra pessoa. É assim que está acontecendo, né? O mundo está entrando dentro das igrejas, porque a igreja está sendo complacente com o mundo, está aceitando os ritos do mundo, está trazendo os costumes dentro do mundo. E então isso vai trazendo uns falsos profetas, formando falsos profetas. Às vezes até mesmo o próprio profeta de Deus, ele se corrompe e se torna um falso profeta, voltando às origens errôneas e ainda aí blasfemando a palavra do Senhor, trazendo esses costumes mundanos e pagãos para dentro da verdadeira igreja de Cristo, corrompendo o povo de Deus, tá? Então este é um dos sinais. Quando nós vemos acontecer isso, é um dos sinais. E nós já estamos vendo isso, né? Quantas igrejas estão trazendo os costumes pagãos para dentro da igreja, para o povo de Deus, habituando esses costumes pagãos, corrompendo o povo de Deus, corrompendo a própria palavra, tá? Trazendo impureza na onde é puro. E nós vemos também grande aumento aí dos falsos profetas, homens e mulheres de Deus se corrompendo, trazendo falsas profecias, corrompendo a própria profecia de Deus, se tornando falsos profetas. E olha só o que diz Mateus, vamos ler a palavra do Senhor, perdão, a palavra do Senhor, Mateus 24,
verso 4, verso 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 10 e 11. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha só, a importância de ter uma intimidade com o Senhor, tendo intimidade com a palavra e com o Espírito Santo, buscando discernimento espiritual, buscando o dom de discernir o Espírito, para verificar se aquele Espírito que fala vem do Senhor ou não. Nós precisamos buscar uma intimidade com o Senhor para não ser enganado e nem confundido, porque hoje há falsos profetas. Deus disse que levantaria falsos profetas e com falsos prodígios, tá? Falsos milagres. E isso está grande demais, percorrendo por todos os cantos neste mundo. E nós precisamos, então, estar com uma intimidade maior com Deus, para que possamos identificar esses falsos profetas, para que nós não venhamos ser enganados. Porque o Senhor disse que nestes tempos muitos seriam escandalizados, traídos, e vão trair uns aos outros, e vão se odiar uns aos outros. Olha só quanto que a igreja do Senhor está sendo dividida por falsos profetas, por escândalos dentro das igrejas, escândalos com falsos costumes, com costumes pagãos, irmãos odiando irmãos, cristãos lutando contra os cristãos, igreja concorrendo com outra igreja. Olha, este é o grande sinal de falsos profetas que estão crescendo a cada dia mais. E também dessa transigência religiosa dentro das igrejas. Um sistema de crença religioso aonde corrompe os bons costumes, aonde corrompe toda a palavra do Senhor. Mas olha só o que diz também lá em Pedro. Vamos lá para Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2, o verso 1 ao 3, ele nos diz: e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia condenação, e a sua perdição não dormita. Olhe só a palavra do Senhor nos dizendo que haverá falsos profetas e falsos doutores, ou seja, mestres, ensinadores, pregadores, tá? Da palavra. Então, aqui o Senhor está falando, aquele que não vigiar, aquele que não conhecer a palavra será enganado, tá? Será enganado, porque vai ensinar ali falsas doutrinas, vão introduzir dentro das igrejas palavras de perdição encobertas, sabe? Sofismas, as mentiras que parecem verdade, mas que não são. E se você não tiver esse discernimento, se você não tiver uma intimidade maior com o Senhor, com o Espírito Santo, você será enganado, tá?
Então, não se torna um religioso, se torna um verdadeiro cristão, conhecedor da palavra de Deus. E olha o que ele diz em capítulo 3 de 2 Pedro, verso 13, verso 4. Vai nos dizer: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, o Senhor aqui ele está nos mostrando que nesses últimos dias virão aqueles zombadores, escarnecedores, tá? Que vão andar segundo as suas próprias vontades, desejos, achismos, do que eles acham, do que eles pensam. Que Deus não se importa com isso, que Deus não liga com isso, que Deus só quer o coração, que isso, que aquilo. São desculpas, são sofismas, são mentiras. Tá? E nós não podemos estar sendo enganados por essas falsas doutrinas, falsos costumes. E ele ainda diz, olha, muitos por causa aí da soberba, por causa das suas concupiscências, eles ainda vão ficar dizendo, zombando, escarnecendo da própria palavra, né? E muitos dizem, Jesus não vai voltar agora não, vamos aproveitar, vamos viver, ainda há tempo. Desde o começo a gente vem ouvir falar que Jesus está vindo, Jesus não veio. Olha, o tempo do Senhor não é o nosso. Nós precisamos estar no tempo do Senhor e esperar o tempo do Senhor para que isso se aconteça. Mas nós precisamos então, para não ser enganados e confundidos pelos falsos profetas, pelos falsos doutores, pelas complacência aí das igrejas, nós precisamos então ter uma intimidade maior com Cristo. Não leia a Bíblia só no dia aí que você está na igreja, tá? Não leia a sua Bíblia só dentro de um templo de religioso. Leia a Bíblia dentro da tua casa, no teu trabalho, aonde você for, na rua, onde você estiver, leia a Bíblia, passe tempo com a palavra, não seja enganado pelas palavras do homem, seja assim verdadeiro, ter um verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor. Deixe que o Espírito Santo te convença daquilo que está errado, deixe que o Espírito Santo lhe instrua. Porque se alguém pregar algo errado, se alguém ministrar sobre a tua vida falando que Deus diz assim e assado dentro da palavra, o Espírito Santo vai lhe mostrar que é mentira. Ele vai lhe mostrar que isso não é verdade, que isso não está escrito lá na Bíblia. Olha, nós precisamos ter uma intimidade maior com o Espírito Santo para não sermos enganados. Não feche os teus olhos, não feche os teus ouvidos. Não seja um domingueiro que vai somente aos domingos ao culto. Passe tempo com a palavra. Medite. Não espere chegar ao domingo para ler a tua Bíblia. Leia todos os dias. Medite nela dia e noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero falar outro fato também, outro sinal, que é o aumento do crime e o desrespeito à lei de Deus. Vamos voltar lá para Mateus. Vamos voltar para o livro de Mateus. Anote todos os versos aí e livros para você meditar depois e deixar que o Espírito Santo venha lhe ensinar, venha lhe instruir a verdade. Amém? Mateus 24. Mateus 24, verso 12, verso 37 ao 39, nos diz assim. Vamos lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora vamos para o verso 37 até o 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, muitos não creem na palavra e ali se torna um desrespeito com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com os avisos de Deus, tá?
Aqui ele está falando que vai se aumentar cada vez mais o crime. Quando se aumenta o crime, Deus abomina aquele lugar. Assim Deus fez ali com Sodoma e Gomorra, assim Deus fez com todo o mundo, destruindo num dilúvio, tá? Assim o Senhor Deus quis fazer até a cidade de Nínive, mas aquele povo se arrependeu e assim Deus não os destruiu. Por isso, o Senhor, ele está se demorando um pouco no nosso pensar, né? No nosso pensar, às vezes pensamos isso, o Senhor está demorando. O Senhor está demorando no seu conceito, porque o Senhor ainda, ele está esperando o seu arrependimento. Ele está esperando que você se arrependa, que você pense perdão a Ele, que você se reconcilie com Ele, para que você não seja consumido pelo fogo consumidor, que você não seja destruído. Então aqui ele nos diz que o aumento do crime vai estar grande, e nós podemos ver aí. Sabe, as pessoas não têm mais respeito pelo outro, quanto mais pela palavra de Deus. Não tem respeito pelo próprio Senhor. O temor a Deus se esfriou. E a palavra do Senhor nos diz que Ele virá. Ele virá como num piscar de olhos. E aqui Ele está nos dando o exemplo de Noé. No tempo de Noé foi assim. O povo pecou tanto, o povo era tão imundo, impuro, tão contaminado, que Noé avisou, Noé alertou, mas ninguém deu ouvido, ninguém respeitou a lei de Deus, ninguém obedeceu, ninguém reconciliou, ninguém arrependeu. E eles continuou no pecado, comiam, bebiam, festejavam e viviam suas vidas e tudo normal, e sem esperar no Senhor, que o Senhor viria. Até que Noé então entra dentro da arca, todo o povo entra na arca, ali a família de Noé se prepara para isso. Isso mostra o preparo do povo de Deus. O povo de Deus está se preparando, a noiva de Cristo está se preparando. E aí, de repente, o noivo chega. E aí, está todo mundo perdido. Porque quando o dilúvio chegou, já era tarde. As portas da arca já estavam fechadas. E aquele povo se perdeu. Não adiantou mais. Já era tarde um arrependimento. Já era tarde buscar ali a salvação. E você? O que mais que você está esperando para se arrepender? Está esperando mais sinais ainda? Está esperando mais o que para você voltar para a presença de Deus? Para você se reconciliar com o Pai? Para você aceitar o Senhor Jesus na tua vida? Para você renunciar à tua própria vida por amor a Cristo? Está esperando mais o que? Sinais dos céus? O Senhor já tem enviado grandes sinais. Preste atenção você. Abre os teus olhos enquanto ainda há tempo. E veja os sinais que o Senhor tem enviado por todo o mundo, aos quatro cantos deste mundo. Abra os teus ouvidos enquanto ainda é tempo e ouça a voz do Espírito Santo a falar contigo, a te convencer desse erro, a trazer o arrependimento. Se arrependa enquanto ainda é tempo. Porque uma hora a porta da arca vai se fechar e você pode ficar de fora. Você pode ficar de fora dessa bênção do Senhor, dessa proteção. A graça vai ser retirada. E como você vai ficar? Então preste atenção nos sinais. Deus está falando contigo. Nós estamos aí, aos últimos tempos da preparação para a vinda de Cristo. Estes foram 2 sinais a quais nós falamos e depois nós vamos continuar falando de mais sinais. Se você ainda não consegue identificar esses sinais, preste atenção, continue assistindo aí os vídeos, porque você vai ver sinais e Deus vai falar contigo. Se você está aqui ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, pode ter certeza que o Espírito Santo já está falando aí com você e trazendo concordância no teu coração.
Amém? Que Deus venha ministrar no seu coração a graça, o arrependimento, que haja transformação, que haja o respaldo de Deus, que a tua mente e teu coração esteja blindado para o Senhor, blindado de toda impureza deste mundo. Em nome do Senhor Jesus, receba a bênção do Senhor, receba olhos espirituais abertos para enxergar os sinais dos céus. Receba ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz do Espírito Santo falar contigo, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo. Amém?